Olá pessoal, eu sou André Salata, produtor musical aqui de São Paulo. Fui convidado aí pelo Alatage para participar da Semana da Música Eletrônica e eles me pediram para falar sobre plugins, que é uma coisa que eu dou bastante importância, eu uso bastante no meu processo de produção, no meu processo de mixagem. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês, vendo o feedback que eu tenho recebido em alguns workshops e mensagens que eu recebo, de pessoas que me questionam, por exemplo... Ah, Salata, os plugins da Universal Audio, os famosos UADs, eles são realmente tudo isso? O que precisa ter para usar eles? Quais são as alternativas? Então, na verdade, esse nosso vídeo de hoje aí é para comentar sobre alternativas aos plugins da Universal Audio. A Universal Audio é uma marca super conhecida no mundo do áudio, que tem dentro do seu leque de produtos, desde de décadas atrás, lendários compressores, e hoje eles continuam fabricando, por exemplo, o LA2A, o 1176, tem alguns pré-amplificadores bem famosos, e eles, do começo dos anos 2000, eles também fabricam plugins, né, que são softwares que, enfim, tem alguma função dentro da produção musical e do tratamento de áudio pós-produção. E eles têm uma plataforma chamada UAD, né, que já está na sua versão 2 há bastante tempo, quase 10 anos já está na versão UAD2, que basicamente são plugins que rodam como qualquer outro plugin, no que tange a gente comparar como manuseamos, enfim, eles. Porém, eles têm um requerimento especial que é um hardware da própria Universal Audio, que é o que a gente chama basicamente de UAD. Então, hoje existem alguns modelos de UAD, desde interfaces de áudio que tem a UAD embutida, como por exemplo a Apollo, né, e a nova Arrow. São interfaces de áudio onde você tem saídas de áudio para mandar para suas caixas de som, para seu fone de ouvido, e entradas de áudio para você gravar violão, voz, sintetizadores, enfim. E essas interfaces de áudio, elas têm embutida um sistema chamado UAD, que nada mais é do que como se fosse um segundo computador, onde esses plugins são processados internamente dentro deles. Então, você não precisa ter a interface de áudio, você pode ter só a UAD, que vem em versões FireWire ou Thunderbolt, ou versões PCI Express, no formato de placa, para você colocar dentro do seu computador, para quem tem desktop, enfim. E os plugins são feitos especialmente para essa plataforma. O que os plugins da UAD têm de tão especial? Bom, a Universal Audio, de alguma forma, ela consegue contrato com diversos fabricantes de hardware para criar emulações oficiais de alguns dos mais conhecidos gears que existem no mundo afora dos estúdios, né? Seja compressão, equalização, saturação, efeitos como delay, reverb, enfim, uma gama de opções. E eles realmente são muito bons nisso. Os plugins têm muita qualidade, mas não são os únicos do mundo, obviamente. Né? Então, hoje em dia, para quem quer começar a ter uma UAD, principalmente nós que moramos no Brasil, a gente tem uma barreira grande, né, que seria o nosso câmbio. Então, para você ter uma UAD, além de você ter que comprar os seus plugins, que são todos em dólar, e não tem um preço tão baixo, eles variam aí de $100 até $350 cada plugin, você ainda precisa ter o hardware da UAD, seja a UAD exclusiva ou uma placa Apollo ou essa nova Arrow que tem a UAD embutida. Né? Então o custo disso costuma ser mais caro, né? E a gente tem diversas opções de plugins que a gente pode dizer que podem concorrer, enfim, com os plugins da UAD. Inclusive, eu vou, na verdade, aqui no vídeo mostrar alguns plugins que eu gosto e que eu uso, porque eu não uso só o UAD, obviamente, né? E muitas vezes eu estou viajando e eu quero fazer alguma coisa e eu não estou com a minha placa UAD junto comigo, enfim, eu tenho outras opções de plugins. Plugins de bastante excelência. E o que eu queria dizer, e já começar falando, é que alguns dos plugins que tem disponíveis na plataforma UAD são feitos por marcas talvez conhecidas por vocês, como por exemplo Softube e Plugin Alliance. A Plugin Alliance, na verdade, é um conglomerado de marcas
que são capitaneadas ali pela Brainworks, basicamente, SPL. E vários dos plugins da UAD são feitos por essas empresas. E a maioria desses plugins que a Plugin Alliance ou a Softube produz para rodar na UAD, eles também existem em versões nativas. Ou seja, versões que você pode instalar direto no seu computador sem precisar ter qualquer interface ou qualquer solução para que eles rodem, né? Eles rodam direto no seu computador usando o processamento, a CPU do seu próprio computador. E a maior parte desses plugins que você tem nas duas plataformas, eles soam idênticos. Então não faz diferença se ele é o AD ou não. Eu vou mostrar para vocês algum desses plugins, né? Eventualmente algumas coisas que eu uso. Então eu estou com uma sessão de mix aqui no estúdio de uma música minha, Random Flavor, que foi lançada agora em dezembro, onde eu uso bastante coisa da UAD e eu quero mostrar para vocês algumas opções além da UAD que vocês podem incorporar aí no setup de vocês, que com certeza vão trazer uma qualidade de áudio melhor do que usar plugins nativos dos próprios softwares, né? Para isso eu estou usando o Logic, que é um software que eu gosto de usar bastante para fazer mix. Então aqui temos na tela aqui do Logic minha música, ela está com um loop aqui basicamente, um trecho dela, vou dar um play aqui para vocês ouvirem. Vou desligar esse loop, enfim. E aqui a gente tem o mixer dessa etapa de mix dessa música. Bom, basicamente, o que eu faço nessa etapa de mix? Os timbres já estão todos definidos, e essa música em particular eu construí dentro do Ableton Live. Eu exporto tudo para áudio, trago para o Logic, porque eu prefiro o workflow do Logic para fazer essa etapa de mix final. Não tem relação com qualidade de áudio ou não. Daria para fazer isso no Ableton. Eu particularmente não gosto do workflow do Ableton para fazer essa etapa, utilizo o Logic. Poderia ser no Pro Tools, poderia ser no Cubase, enfim. São softwares que eu costumo mexer. E a minha ideia nessa etapa final de mix é somar todos os canais e tentar trazer um pouco do som do analógico, que ele é emulado dentro dos plugins, obviamente. Então, para essa música, eu não estou usando nada externo, tudo é o que a gente chama de in the box, e eu estou usando somente plugins. Então, eu vou dar uma breve passada aí pela música, pelo que tem em cada canal. Vocês vão ver que o mixer, os canais se assemelham muito, né? E, enfim, as funções ali são bem semelhantes. A ideia aqui, basicamente, é emular uma mesa de som. Nessa música em especial, eu estou usando um channel strip que emula uma mesa de som API. Os channel strips são famosos porque eles são meio que um tudo em um. Então você tem aqui equalizador, você tem gate expander, você tem compressor limiter, você tem filtros, você tem um controle de ganho, que seria como se fosse um preamp. Isso aqui é, obviamente, como vocês podem ver, ele é um plugin exclusivo da UAD2, está rodando dentro da UAD. E vocês vão reparar que tem em todos os meus canais aqui, exceto os canais que são grupos, né? Ou algum processamento, como compressão paralela. E qual que é o meu intuito? Meu intuito é, por mais que eu não faça nada nesses canais, por exemplo, esse canal aqui, que é um dos canais de synth, por exemplo, não tem nenhum EQ, nenhum compressor ou expander, filtro, nada, tá tudo desligado. A ideia aqui basicamente é somente passar pelo canal, porque isso de alguma forma traz um calor dessa emulação do analógico. Outras opções que a gente tem de emulação são canais da Nive. Por exemplo, a gente tem um canal da Nive, isso aqui, o AD, que é o Nive 88RS. É esse aqui. Também, mesma coisa, é um channel strip, ele tem uma seção de pré, filtros, controles de dinâmica aqui, ó, expander e compressor, equalizador de 4 bandas. E a gente tem também o famoso SSL Channel Strip,
que é uma emulação da mesa SSL 4000 de um canal dela. E aqui a gente tem a mesma coisa, a gente tem uma seção de pré-amplificação, controle de dinâmica e compressão, expander gate, filtros e equalizador de 4 bandas. Bom, esse plugin especificamente, que é o SSL Bus Channel, ele é talvez o channel strip mais emulado. Então você tem isso aqui na versão feita pela Waves, com a diferença que visualmente você tem essa coluna é o EQ e essa coluna é a dinâmica, mas enfim, isso não muda nada. E você tem alguns outros fabricantes que emulam partes desse processo aqui que eu vou mostrar para vocês. Brainworks, que faz parte da Plugin Alliance, ela tem, eu vou abrir aqui para vocês, eu só fiz o teste, não comprei o plugin, então ele vai chiar que é um demo. Ele tem uma versão da Nive e tem uma versão também da SSL, que seria o BX Console. Então o BX Console I seria o do SSL, ele emula a mesa no modelo I. Então ele está falando aqui que na verdade está desabilitado porque ele vai reclamar aqui que eu já ativei alguma vez. Então a licença expirou, enfim, não tem como eu usar, mas vocês podem acessar o site da Plugin Alliance e vocês vão ver que vocês têm lá o console I, console D, que são dois modelos que emulam duas versões da SSL 4000, e tem o console N, que emula uma mesa da Nive. Tem uma qualidade excelente, como todos os plugins da Brainworks, enfim, e vale a pena usar. Então, na verdade, como eu disse, a intenção é emular que ele está passando por uma mesa para ganhar alguma coisa desse calor. E, eventualmente, se eu preciso resolver alguma questão de compressão, alguma questão de equalização, eu acabo fazendo dentro desses plugins para tentar manter um padrão de textura igual em todos os canais. Além disso, outra coisa que eu uso bastante são emuladores de fita. Então aqui também estou usando um emulador de fita da UAD, que é o Studer A800, perdão. E tem alguns muito bons no mercado aí, como por exemplo os da Slate Digital, e tem um da Waves que eu gosto muito e poderia usar aqui, que é o J37. Então ele também emula uma fita. A dica do emulador de fita é a seguinte, você tem um controle de velocidade da fita. Esse controle ele diz respeito à velocidade que a fita vai ser gravada e reproduzida. Isso interfere nos harmônicos da música. A priori, gravações em 7.5 IPS basicamente soam um pouco mais abafadas, porém tem um som mais arredondado. E de 15 soa um pouco mais aberta, o som não chega a ser arredondado como o de 7.5, porém já é arredondado porque ele está emulando passando por uma fita que gera uma saturação no seu som, dependendo de como está o input ou não, e isso dá uma característica bem bacana para o som. Outra coisa bacana dos emuladores de fita são as fórmulas das fitas. Então reparem que quando eu clico aqui, ele muda o desenho aqui. Basicamente são como se fosse rolos de fita de marcas ou modelos diferentes. Quem já veio da época lá da fita cassete, lembra que tinha as fitas, sei lá, da BASF, da Maxwell, fita cromo, não sei o que lá, etc. E tudo isso aí mudava a qualidade da gravação e da reprodução, obviamente. Então, o grande lance aqui, por exemplo, na hora de você usar um emulador de fita, eu coloquei aqui no canal do Kik. Se você quiser sentir o som da fita, a coloração que ela traz, você tem que fazer o seu input chegar um pouco mais no vermelho aqui. Então, esse da Waves, que é o J37, ele é bem legal porque ele tem um link do in e do out. Então, quanto mais você aumenta o in, mais ele abaixa o out. Vejam. Claro, se você exagerar vai ficar horrível, não tenha dúvidas disso. Enfim, é uma boa solução. Vocês podem usar isso diretamente no master ou vocês podem usar isso individualmente em cada canal, né? Só vai dar um trabalho para regular. O ideal é que a regulagem seja muito próxima uma da outra para você ter uma característica mais uniforme dessa emulação. E alguns outros plugins que eu gosto muito, assim, existem vários clássicos da UAD, né?
por exemplo, você tem o 1176, que é um clássico da Universal Audio. Ele é fabricado até hoje. Assim como você também tem LA2A, você tem o SSL Bus Comp, que também existe diversas emulações. O próprio Glue Compressor do Ableton Live é uma emulação dessa compressão, que é da mesa SSL 4000. Você tem, por exemplo, o Transient Designer, que é um hardware da SPL. Existe a versão nativa também, que é bem interessante para vocês trabalharem. E, enfim, uma empresa que tem feito uns plugins de áudio bem interessante. Eles são conhecidos como uma empresa que faz plugins de síntese sonora, né, instrumentos, de fato. Eles têm feito bastante plugins bem interessantes. É a Native Instruments. E eles têm um pack bem grande de opções aqui, né? Todas as opções têm muita qualidade. Eu vou abrir rapidamente alguns deles só para falar para vocês o que é cada coisa. Então você tem aqui, ó, Enhanced EQ. O Enhanced EQ ele emula um equalizador chamado Pultec, EQP1A, que é um equalizador que trabalha com frequências graves e frequências agudas. Você tem também outras opções aqui, como por exemplo o Passive EQ. Ele emula um clássico dos estúdios aí, que é o Massive Passive da Manley. Não sou exatamente igual, mas ele tem uma cor muito interessante, que vale a pena vocês testarem. Eu gosto de usar o Massive Passive no canal de Master. Você tem também outras opções aí, como por exemplo reverbs. Você tem o RC24, RC48, que são emulações de reverb da Lexicon. Esse aqui emula algumas coisas da Lexicon 224 e o 48 emula algumas coisas da Lexicon 480, que são dois clássicos da década de 80 e 90 em estúdios. Além disso, você tem as emulações da SSL. Por exemplo, você tem o Solid Bus Comp, que é uma emulação do compressor do canal Master, igual essa que eu abri, igual o Glue Compressor do Ableton Live. Você tem também a emulação do Channel Strip da SSL, só que quebrado em dois plugins, né? Você tem o Solid Dynamics e você tem também o Solid EQ, que emula a seção de equalizador. Então, colocando os dois, você tem basicamente o que a mesa SSL 4000 tem. Eu gosto de colocar em todos os canais, enfim. E além disso, você tem alguns compressores clássicos também, aqui na Native Instruments, né? Como por exemplo, você tem o Transient Designer deles, que é o Transient Master, que é uma emulação do SPL, que é bem famoso. Você tem também o Varicomp, que é a emulação do Manley chamado Variable Mu, que é um compressor valvulado bem conhecido, principalmente no mundo da masterização. E os clássicos, VC2A emula um compressor LA2A. Você tem também aqui o VC76, que emula o 1176, aquele que eu acabei de abrir aqui, que é da Universal Audio. E por fim, você tem também um clássico que todo produtor de hip hop ama usar no kick, que é o VC160, que emula um compressor da DBX, o DBX 160. Basicamente é isso, gente. São diversas opções. Não existe uma opção melhor. Cada caso depende de qual opção você vai usar. Então, não dá para falar, usa o LA2A para o seu kick, que depende muito do som do seu kick. Seu kick é fechado, ele é mais aberto, ele tem muito low end, ele tem pouco low end, tem médio, enfim. O que eu deixo de dica para vocês é testarem, né? Instalam um pack de plugins, testem, e vocês aos poucos vão criando as suas preferências, enfim, e vão fazendo o seu tipo de som aí. Valeu, obrigado aí por assistir e espero ter colaborado aí com vocês. Obrigado à Latage pelo convite. É nóis.